pessoa vai lidar com os problemas que surgem no dia a dia do trabalho? Ela vai chamar a mãe? Eu sou a Mônica Seolin, sou do Marketing da Hora e eu sou Millennial. Então, o custo para a organização é muito alto, de quem não faz, não produz e não entrega. Kátia é de Customer e Engagement e eu sou da geração X. Talvez seja o momento de reforçar a liderança, então, para ter essas conversas. Eu sou a Mariana Gomes, sou gerente de projetos de marketing da Hora e eu sou geração Z. Alguns especialistas estão falando que a gente vai ter que ensinar essas gerações que estão entrando no trabalho a voltar a saber, ou pela primeira vez aprender, a conversar com estranhos. Sou Ana Seneviva, CEO da Hora Educação e tô ali borderline entre Millennials e Geração X. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Happy Hour da Call. Hoje a gente vai falar sobre o que não aparece no job description, mas define toda a liderança. Segurança para errar, para crescer, para cortar cordões umbilicais, para não surtar. Eu sou Ana Seneviva, CEO da Hora Educação, e toda quarta-feira tem um episódio novo do Era Qual Que Me Faltava. Então pega a sua taça e bora falar sobre o que realmente sustenta um time. Quase metade dos Gen Zs dizem que as mães conversam com seus chefes. Mostra uma nova forma de parentalidade, desafios de autonomia. E, gente, nenhum dos meus chefes nunca teve o prazer de conhecer a minha mãe. Nem comigo. Não, nem aconteceu com comigo, vocês? tá louco? Coisa absurda, gente, não. Gente, o que vocês fariam, sinceramente, assim, se alguém no time de vocês falasse assim, olha... E às vezes não precisa ser um negócio super absurdo. Às vezes pode ser uma coisa assim, a pessoa ficou doente, pediu pra mãe ligar pra você pra avisar que ela tá doente. Nossa. Se for uma gripe, você não consegue me falar que tá com uma gripe. Assim, você tá internado, não tem... Tudo bem, são casos e casos, mas... Concordo. Acho que não. Não me imagino colocando minha mãe pra falar, sei lá, nem na faculdade, gente. Não, pra mim não. O que eu já vi uma vez foi ir numa entrevista e a menina ter levado os pais dela, os dois. No dia da entrevista de No emprego? dia da entrevista. Todo mundo na salinha esperando e ela com os pais dela. Pô, abraçada, esperando ali. Foi... E a entrevista foi feita com os pais? Não, eles saíram, mas ela, assim, Eles foram só de suporte emocional. foram de esporte Eles não emocional. entraram? Não entraram. Mas eu já achei meio suspeito. Você tava participando, você ia participar da entrevista Isso, também. aham, era uma Entendi. entrevista em grupo. Entendi. E aí eu fiquei, gente... E aí você pensou assim, eu já ganhei? Ou, tipo, devia ter trazido meus pais também? E não, acho que talvez é uma candidata a menos. Aham, Pode ser que sim. Eu acho que isso mostra não só a imaturidade, como insegurança, né? Sim. Despreparo total. Como é que essa pessoa vai lidar com os problemas que surgem no dia a dia do trabalho? Ela vai chamar a mãe? Se ela ficar desesperada com alguma coisa que aconteceu? Gente, E eu acho que leva a gente a falar um pouco daquilo que a gente estava falando ontem, que para vocês não vai fazer nenhum sentido. Ontem não existe, mas eu coloco no contexto. Ontem a gente estava falando da necessidade de... Estava vendo uns estudos que alguns especialistas estão falando que a gente vai ter que ensinar essas gerações que estão entrando no trabalho a voltar a saber, ou pela primeira vez aprender, a conversar com estranhos. Sozinhas, sem levar os pais. Porque as pessoas vivem numa bolha de digital ou só nas suas casas, só com os seus amigos mais próximos, etc. E elas nunca desenvolveram a habilidade de fazer uma conversa de elevador. Ou de, sei lá, chegar num consultório, numa sala de espera e conversar com a pessoa que está na cadeira do lado. E no trabalho, você tem que fazer isso o tempo todo, porque você entra numa empresa nova, quem são seus conhecidos? Ninguém. Você não conhece ninguém. Então você tem que ter a habilidade de conseguir passar mensagens e se conectar minimamente com alguém que você nunca viu. E essas gerações não conseguem fazer isso. E eu até acho que o suporte emocional, na verdade, que a sua colega que levou os pais na entrevista, eu nem acho que é suporte emocional, eu acho que é uma barreira mesmo para não ter que interagir com os outros, que as pessoas estão morrendo de medo, as novas gerações estão com medo de falar com pessoas. E eu vejo isso como um problema de criação mesmo. Né? Porque é uma habilidade que você aprende, você vai desenvolvendo. Então, assim, essa insegurança, essa fraqueza e excesso de mimo também. Eu acredito que seja assim, embora algumas pessoas podem até achar que eu estou errada em relação a mimo, mas eu acho que tem isso sim.
E é falta de estrutura na família, essa super proteção que não deixa a pessoa ter a sua própria autonomia para resolver os seus próprios problemas. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? E se na verdade não foi a pessoa que pediu para os pais irem? Foram os pais que falaram, eu vou com Eu penso você. nisso. Pode ser também. Eu penso muito nisso. Acho que talvez a gente veja que não seja uma coisa só de geração. A culpa é dos millennials, que são os pais deles. Pode ser sim. Exatamente. Que não deixa a criança sofrer, não pode ser frustrada. Imagina, e se o chefe não. Se o líder não aprovar o meu filhinho, como é que fica? Ele vai sofrer, tadinho. Eu preciso estar lá para abraçar. Mas isso acontece, já vi notícias também de pais que vão na faculdade resolver com a professora o problema do filho na faculdade. E minha mãe nem sabia o nome das minhas professoras na faculdade. Eu queria ver eu chegando e falando, ai mãe, a professora da faculdade brigou. Gente, não existe. Então eu acho que, gente, se você é pai ou mãe, você tem um filho adulto, ou né, um jovem adulto, que precisa de você para resolver problemas que ele deveria estar resolvendo, será que esses pais não se questionam se falharam como pais? Que a função eu não sou mãe, mas a função dos pais não é se tornarem inúteis a ponto do filho conseguir se virar sozinho com as coisas? Sim. Deve ser muito... Será que não é extremamente frustrante para um pai e uma mãe ver que ele precisa levar o filho na entrevista de emprego? Não, e para criança, e para pessoa Pra também. pessoa, assim? Pra pessoa que tá procurando essa oportunidade. Imagina como ele se sente. Se ele precisa do pai e da mãe para poder se impor, para se posicionar. É frustrante para ela também. Também, com certeza. Tudo errado nessa história. Fenômenos silenciosos de desconexão no trabalho. Metade da força de trabalho global está emocionalmente desligada. Na verdade, assim, é uma desistência silenciosa, quiet quitting, ou seja, você faz o mínimo necessário para não ser demitido. O quiet firing é quando o seu chefe começa a te alfinetar, a tornar sua vida mais difícil, porque na verdade ele quer que você se demita. E o quiet cracking é quando você já está tão no limite que mesmo você querendo entregar e fazer as coisas, você está desmoronando, entendeu? E as pessoas começam a ver e é quase que uma rota sem saída, assim. E aqui a gente está falando, no fim essa pauta é sobre fenômenos silenciosos, né? Coisas que acontecem e estão acontecendo dentro da gente muitas vezes, ou decisões que a gente tomou e não comunicou para ninguém, e que começam a afetar a dinâmica dos ambientes de trabalho. Quero ouvir de vocês. Primeira coisa, eu tenho um problema com o quiet quitting, assim, sério, de índole. Para mim é um lance de índole, porque quando a pessoa resolve fazer o mínimo necessário só para não ser demitida, desculpa, mas eu não vou poder trabalhar com você. E outra coisa, quando você resolve fazer só o mínimo necessário, isso significa que as pessoas do seu grupo, do seu time, que trabalham com você, elas vão ter que fazer mais do que o necessário para cobrir você. Eu acho isso um problema de índole, seriamente. Porque você acha que você está se vingando do sistema fazendo isso? Você acha que você está se vingando do acionista que está lá em Nova York vendo se o valor da ação está subindo ou caindo quando você está fazendo isso? Na verdade, você está fazendo mal para quem está do seu lado. E se sabotando também. E se sabotando também. Eu já passei, ter dentro da equipe uma pessoa assim, mas na verdade não era muito quiet. Ela fazia a vida de todo mundo Abertamente. no inferno, Era open quitting. Queria muito ser demitido e fazer a vida de todo mundo no inferno. Então, eu acho que tem também esse lado do talvez não seja tão quieto assim. Mas eu prefiro a pessoa que é aberta, sabia? Eu prefiro saber que a pessoa está fazendo aquilo, porque uma vez que ela comunica, fala assim, ó, eu não vou fazer isso mesmo. Ó, eu não quero fazer... Pelo menos quem está em volta pode decidir se quer fazer alguma coisa a respeito ou não. Porque quando a pessoa não fala que ela está silenciosamente fazendo só o mínimo necessário, fica todo mundo se perguntando, o que será que está acontecendo? Será que a pessoa está com algum problema? Vamos cobrir ela esse mês? Porque as pessoas assumem boa intenção num primeiro momento. Se você estiver num ambiente saudável, as pessoas sempre vão assumir que uma queda de performance, ela está ligada a algum problema aleatório ou externo àquele ambiente. Então elas levam numa boa, às vezes cobrem a pessoa, têm boa vontade para ajudar.
Mas quando isso é uma coisa deliberada, não é porque a pessoa está passando por um problema, é um comportamento deliberado, sei lá, para se vingar do sistema, eu acho que é uma coisa muito egoísta e eu acho que é um pouco de falta de caráter. Desculpa se você tá com a Quirin aí no seu escritório, mas é a minha opinião. Eu acho que o silêncio, ele pode ser vários sinais, né? E o líder, eu acredito que tem que estar aberto e entender esses sinais. Realmente, como você falou, de repente pode ser algum problema pontual, né? De algum problema de insegurança ou algum problema psicológico que está passando por algum momento. Agora, o silêncio também pode destruir. Eu vi um estudo, eu acho que chega a ser um custo para uma organização de quase 10 tri, globalmente falando, de pessoas que não fazem só o mínimo necessário e que depois disso você acaba sentindo no balanço da organização. Então, o líder simplesmente passar a mão na cabeça. E mesmo aquele que simplesmente fecha os olhos e não percebe o quanto em volta aquilo acaba influenciando negativamente dentro da companhia. Então, o custo para a organização é muito alto de quem não faz, não produz e não entrega. Então, é inadmissível a pessoa não fazer nada e o líder ver e também não tomar nenhuma posição em relação a isso. E eu acho que isso se apoia muito naquela coisa do nós contra eles, sabe? Eu nem vou trazer a perspectiva social envolvida nisso, mas de quem é dos liderados, né? De quem é funcionário numa empresa, sempre acho que o patrão está contra, sabe? Que é sempre como se fosse um cabo de guerra. E as pessoas não percebem que, putz, se a empresa for super bem de resultado, isso vai repercutir em você, né? Porque de repente, se você fizer um pouco a mais do que o suficiente só para não ser demitido, pô, talvez você tenha um case legal para colocar no seu currículo, para daí ir para uma outra empresa melhor, né, para um cargo melhor, se você não tá gostando da posição que tá hoje. E se a empresa que você tá prosperar, se o seu patrão prosperar, você vai prosperar também, né? E se você tá numa empresa que não tem essa cultura, você procura outra empresa para trabalhar. Mas eu acho que essa é uma visão que prejudica todo mundo, assim, que eu entendo as raízes sociais disso, mas prejudica todo mundo, porque é bem isso, você está prejudicando seus pais, está prejudicando pessoas que estão na mesma situação que você, e não, é isso que a Ana falou, o acionista lá, o bilionário que você acha que está impactando, não está nem percebendo, justamente, ele não vai nem perceber, porque justamente os outros estão, né, evitando que aquilo se torne um problema, então você mira aí numa coisa certa em outra, né, você prejudica as pessoas erradas. E aí, gente, e isso é sobre o quiet quitting. Agora, vamos para o quiet firing, ou seja, aquele chefe que silenciosamente não tem coragem de chegar para a pessoa e falar assim, olha, tipo, Roberto Justus, você tá demitido, mas que começa a criar um ambiente hostil para que aquela pessoa se demita. Vocês já passaram por isso em algum momento das carreiras de vocês? Eu passei numa situação que eu presenciei de chefes que viam o colaborador com esse perfil, só que ao invés de transformar a vida dele num inferno, promovia. Tipo, ele não é meu problema. Eu não tenho coragem de demitir, então eu vou dar para outro que outro promove. Vocês sabem que isso tem um nome nas organizações. Entre nós, líderes, mais seniors nas organizações, a gente tem um nome para isso. Sabe como chama isso? Não. Tráfico de drogas. Você pega uma pessoa do seu time, juro por Deus, você pega uma pessoa do seu time que não tá performando e a pessoa não tem coragem de demitir a pessoa, ela faz tráfico de drogas para outro time. Exatamente. A gente chama isso de tráfico de drogas. É sério. Isso existe. Existe, eu já vi, eu não sabia que tinha esse É um termo, conceito. mas eu Esse já é o vi quiet isso qual. e não foi uma vez só. Não, um monte de Eu gente já vi faz. várias vezes acontecer isso. Assim, ai, tadinho, ele tem família, ai, tadinho, tem filhos, ai, deve estar passando por algum problema, só que eu não vou resolver o seu problema. Ai, eu também não vou te demitir. Então, peraí, fulano, ó, tem uma pessoa incrível pra você. E promove. Cavalo E de aí, Troia. o pior é as pessoas que estão em volta, que estão entregando muito, fazendo a diferença, que já tá esperando a sua promoção e acaba ficando pra trás porque a droga. Droga. Gente, é péssimo isso. Que horror. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Gente, acontece muito, é muito frequente. E quando eu falo, assim, nos nossos vídeos e quando eu falo nas nossas conversas, né?
e a Kátia já me viu falar 1 milhão de vezes nos treinamentos, que dentre tudo que precisa ser melhorado na liderança do mundo corporativo, o que mais faz falta hoje, o que existe em níveis mais baixos é a coragem, é a força. É exatamente isso que faz com que esse tipo de situação continue acontecendo. E não é só força assim, é para se posicionar quando você vê algo de errado. Não, é força para falar assim, gente, fulano é incompetente, tá fazendo hora aqui. Olha, fulano vai ser mais feliz em outro lugar. Eu vou liberar fulano para encontrar um lugar onde ele possa performar. Muitas vezes, gente, eu sei que parece contraintuitivo, mas a demissão é um presente. Eu já vi gente que estava sofrendo no trabalho e aí foi demitido, encontrou outro trabalho e se encontrou. Passou a ser feliz em outro lugar. Então, muitas vezes, o tráfico de drogas impede que a pessoa possa ser feliz em outro lugar. Entendeu? Então, assim, de novo, gente, eu contei um bastidor aqui da alta liderança para vocês, mas ele só existe porque falta força para fazer a coisa certa. Falta força para fazer a coisa certa. E uma grande falta de comunicação. Gente, vocês percebem quantos problemas que a gente discute aqui que estão todos enraizados na dificuldade de se comunicar? E isso, eu acho que o mundo é assim, sabe? Não é só no universo corporativo. Quantos problemas do mundo, dos relacionamentos empresariais não estariam resolvidos se as pessoas simplesmente se comunicassem? Vamos falar do quiet cracking, porque eu acho que esse sim, eu acho que ele é algo que a gente pode falar mais coração aberto, sem imaginar assim, uma má intenção por trás de estar fazendo isso. Eu acho que os dois anteriores, você sempre tem uma questão da índole. Exatamente. Agora, o quiet cracking, a gente está falando aqui de uma questão de saúde. Sim. Vocês já tiveram em trabalhos onde vocês falaram assim, cara, eu até gostaria de fazer o meu melhor, mas eu não estou conseguindo? Eu já passei, e é muito frustrante. É muito frustrante pra gente individualmente, né? Porque você vê que você poderia estar fazendo melhor e você não consegue, foge da sua alçada, assim. E ao mesmo tempo, quando você está nessa situação, é tudo tão confuso porque há um problema de saúde mental que você nem sabe como pedir ajuda, pra quem pedir ajuda, o que fazer, e que vai virando uma bola de neve, é terrível. E é o que a gente sempre discute, que parece sangrar no tanque de tubarões, igual aquele post que a gente tem. Então, é uma coisa meio arriscada, mas que você sabe que precisa, e aí você fica nessa impotência. Exatamente. E às vezes a pessoa nem percebe isso. Sim. Então, assim, o sinal vai dando que no domingo, à noite, começa a dar aquela ansiedade, aquela taquicardia de você falar assim, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu vou ter que ir naquele lugar, eu vou ter que fazer aquilo que eu não quero fazer, que eu não acredito mais. Aquilo não é mais o meu propósito, a pessoa não percebe e aí vai, porque eu preciso, porque eu tenho conta para pagar, e vai se empurrando, e isso só vai gerando mais depressão, mais ansiedade, o estresse, o dia a dia, e o resultado vai caindo, porque você não consegue ser produtivo, você não consegue ter alta performance se você está totalmente desmotivado, e aí você vai empurrando. E ao mesmo tempo você começa a ficar com medo de ser demitido. Gente, todo mundo tem medo de ser demitido, né? Isso é a grande dor de todos os profissionais. E aí você começa a ficar com medo, mas você também não tem força pra fazer melhor. E aí esse medo também vai te paralisando mais ainda. É um ciclo, assim, vicioso de coisas terríveis. É muito difícil. E vocês já estiveram do outro lado dessa equação? Trabalhando com alguém no time de vocês, ou vendo alguém passando por isso? Sim, já passei, sim. Deu até chegar e conversar com a pessoa e ela falar exatamente isso. Falar assim, eu não sei se tem, assim, o medo, sabe? Eu não sei se tem vida após isso aqui, eu não sei como eu vou começar do zero. Aqui eu tô há muito tempo, então eu já tô acostumado, é perto de casa, eu tenho uma estabilidade e eu não vou arriscar. E aquilo você fala, gente, mas você tá infeliz, criatura! Ou começar de novo é muito difícil também, quando você já tá naquela situação. É complicado. E às vezes também tem quando você gosta do seu trabalho. E você não queria estar assim. Então eu acho que tem essa parte de tipo, você estar infeliz e a outra de você estar confuso porque você gosta, você quer, mas você tá cansado. E é o medo da mudança também, Sim. a insegurança de você recomeçar. Mas eu também penso numa coisa, não querendo ser advogada do diabo. Mas assim,
todo mundo tem que estar feliz no trabalho. É. Sabe por quê? Porque eu penso assim, a gente fala muito, por exemplo, de propósito no trabalho. E eu acho louvável pessoas que têm um propósito maior no seu trabalho. Mas eu não acho necessário. Porque eu acho que você pode buscar propósito em outras coisas, fora do trabalho. E felicidade talvez também, sabe? Talvez você tá ali num trabalho que você sabe fazer, que você faz bem. Aquilo não te deixa feliz, não te preenche. Mas aí você tem outros momentos, aquilo talvez... Aquele trabalho te possibilita ter outros momentos, sabe? O dinheiro que você ganha ali, você consegue ter outros momentos com a sua família, enfim, para ser feliz em outros contextos. Então, eu sempre fui feliz no trabalho, sabe? Sempre gostei do que eu faço, porque eu gosto da minha profissão. Mas será que é obrigado a ser feliz no trabalho? Ai, eu adoro esse tema, gente. Não, olha só, eu não acho que... Não necessariamente você precisa ser feliz. Eu concordo até com você. Só que a partir do momento que você tá... Se você não tá satisfeito, não é aquilo que... Ai, não é o meu sonho. Mas você estiver performando, correndo atrás e entregando... Tá ok. O que não pode é, eu tô infeliz, vou fazer o mínimo necessário para poder receber meu retorno financeiro. Aí eu acho que isso que não pode acontecer, porque você acaba prejudicando todo o sistema. Acho Sim, que é você o que não a gente tava precisa ser falando antes. feliz, mas a parte que você fica infeliz, talvez não também. Tem que ficar neutro. E assim, tratar as pessoas com empatia, Sim. porque tem algumas pessoas que não estão felizes onde estão e acabam descontando em outras pessoas que estão por perto, ficar poluindo o ambiente. Porque é difícil você trabalhar com uma pessoa do seu lado que tá ali, assim, tipo, só fazendo número. Agora, o que é ser feliz no trabalho? Boa. Porque Silêncio. para algumas Ninguém pessoas, sabe. eu vou dar alguns caminhos. Para algumas pessoas pode ser feliz no trabalho é ter um trabalho que me garanta estabilidade e ganhar bem. Isso. Então assim, se é tipo, um passar rasteira no outro e tal, eu entendo que essa é a dinâmica, desde que e tô disposto a aguentar, desde que o meu salário alto caia no final do mês. E eu vou aguentar isso por um tempo e eu tô feliz. Tô feliz porque o meu salário é muito alto. Então, para algumas pessoas pode ser isso. Para outras pessoas pode ser exatamente o contrário. Eu prefiro ganhar menos, mas ter um ambiente onde eu me sinta segura, que eu sinta que eu possa ser eu mesma, que eu possa dar minhas contribuições e ninguém vai ficar me julgando por isso. E eu aceito até ganhar menos para trabalhar nesse lugar. Eu dei 2 exemplos que são muito, assim, pragmáticos do que esperar do trabalho. Mas eu acho que o problema tá um pouco mais embaixo. O problema tá que as pessoas acham que o trabalho tem que suprir todas as carências das vidas delas. E porque elas passam muito tempo no trabalho, se o trabalho não faz isso, o trabalho é ruim. Exatamente. As pessoas cobram do trabalho que ele faça um papel na vida delas que cabe a elas fazer. E eu acho que isso vem quase que, vou usar até uma palavra forte, pervertendo a relação das pessoas com o trabalho. Porque o trabalho, gente, eu vou falar da minha percepção e da minha definição de felicidade no trabalho. Para mim, o trabalho é bom quando eu sinto que eu sou útil. Quando eu sinto que as minhas horas empregadas ali fizeram um bem para algo ou para alguém. Então, eu já tive trabalhos onde eu não senti esse senso de utilidade. Apesar de eu ir bem, de eu ser promovida, de eu ganhar dinheiro, de eu ganhar bônus, eu usava a minha inteligência para promover um produto que eu tinha vergonha de promover. Então, eu não sentia que o meu tempo e a minha inteligência eram úteis ali, de um ponto de vista mais amplo. Mas eu ganhava bem. Então, se eu fosse aquela pessoa do primeiro exemplo, talvez eu ficasse feliz, achasse que esse trabalho é bom e ficasse feliz. Mas para mim, isso não funcionava. E aí, quando deixou de funcionar, eu tive que sair. Eu peguei e saí. Mas eu queria ouvir de vocês. Então, para mim, é sobre a minha utilidade, a utilidade do meu tempo, a utilidade dos meus talentos, sabe? Quando eu sinto que eu pus os meus talentos a serviço de alguém, esse é um trabalho bom. Pra mim, autoconhecimento é uma bênção. Então, você saber... Pra mim, é bem... Acho que é parecido com o que é pra você. E acho que é propósito, assim, de você sentir que tá fazendo, tipo, além só de trabalho. Como fazer o merchan da hora. Faça o merchan da hora, por favor, Mariana! Na hora, eu tenho meu trabalho, mas a gente também tá construindo...
vidas no trabalho mais saudáveis para as pessoas no mundo corporativo. Então, isso para mim é um propósito. Eu não tô todo dia, eu posso acordar todo dia e pensar, estou fazendo a vida de alguém melhor de alguma forma. Então, eu acho que isso é uma motivação. Eu sinto que eu preciso dessa motivação para ser feliz. E lógico que tem todos os outros atributos, porque todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de estabilidade, mas para mim esse é o principal. Pra mim é poder aprender. Pra mim é poder, assim, não só ajudar, lógico, né? Você poder ajudar outras pessoas é incrível, mas assim, o meu desenvolvimento, eu aprender, eu sempre me desafiar, apesar de eu ficar muito nervosa quando aparece alguma coisa muito diferente, né? Mas assim, 2 anos que a gente tá junto na hora. E até as minhas amigas falam, Kátia, você é outra pessoa. Eu sinto você com brilho nos olhos, assim. Por quê? Porque assim, eu sou desafiada todos os dias. Eu faço coisas hoje que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu mexo com coisas que eu nunca mexi na vida. Então, assim, e isso, você fala assim, gente, reaprender todos os dias e você vê que você é capaz de fazer a diferença. Gente, isso me dá um gás, isso me dá um ânimo, isso me dá uma força de levantar e falar assim, hoje não vai ser igual o outro dia. E a outra coisa, assim, é essa troca que a gente tem. Então, assim, eu já tive líderes que chegaram e falaram assim, tem que fazer assim, assim, e é desse jeito e não pode mudar. Então, você sai correndo, faz, e no final do dia você fala assim, gente, mas o que eu aprendi com isso? Eu fiz um negócio que já estava desenhado, que já era desse jeito, e aqui a gente muda a direção, a gente... a Ana conversa, aceita as opiniões, a gente vai desenhando a trilha. No final do dia você fala assim, gente, foi incrível, aprendi, entreguei, ajudei. Então acho que isso é o que me move, assim, que me deixa assim, falar assim, gente, isso aqui me dá gás. Eu tô com vergonha de dar a minha resposta. Gente, eu sou a versão pragmática do primeiro exemplo da Ana. Pra mim, assim, eu acho que eu tenho muita sorte hoje, porque a minha empresa presta serviço para outras empresas e clientes que todas eu gosto muito. Eu gosto de todos os clientes que a gente atende, tenho uma relação muito bacana com todos. Mas outro dia me perguntaram, você prestaria serviço para uma empresa que essa empresa trabalha com algum produto ou serviço que você não acredita, que não te agrada? Eu falei, sim. Prestaria. Se a empresa me pagar o que eu estiver cobrando, não tem problema nenhum. Então, eu tenho uma visão bem mais pragmática, assim. Para mim, o trabalho tem essa questão de desenvolvimento pessoal, mas porque daí é pessoal, sabe? Eu me sinto uma pessoa melhor quando eu aprendo e talvez aquilo nem vai reverberar imediatamente no trabalho, sabe? Mas assim, eu me sinto uma pessoa mais... As coisas que eu aprendo aqui com vocês, por exemplo, eu levo pro trabalho, mas eu gosto porque faz eu me sentir uma pessoa mais esclarecida. Então é pessoal. E eu procuro encontrar senso de propósito na minha vida fora do trabalho. Sempre. Porque eu não quero depender de ter esse senso no trabalho pra me sentir motivada. Então eu tento me motivar pela única coisa que eu sei que o trabalho vai me trazer, que é dinheiro. Eu sei que isso eu posso esperar do meu trabalho. Outras coisas começam a fugir um pouco da alçada, porque nem sempre eu vou ter o privilégio de estar trabalhando para clientes que eu gosto e que tem um propósito legal. Então eu não quero depender disso, sabe? Então, pra mim é isso. Tudo que vem a mais é um plus. Então hoje eu estou num momento do trabalho que eu tenho esse plus e eu tô muito feliz por isso. Mas a hora que não tiver, tudo bem também. Eu vou seguir trabalhando feliz porque aquilo está me remunerando e isso me permite ter outros momentos fora do trabalho, que é daí que vem o sentimento, vem daí pra mim, não do trabalho em si. Eu acho que isso vem em ciclos também. Depende muito do ciclo que você tá. Às vezes, isso faz sentido pra você agora. Talvez meu ponto no trabalho ser propósito faz sentido pra mim agora. Talvez daqui a uns anos seja, sei lá, mais pragmático como você. Então, eu acho que depende muito. Concordo com você. As coisas vão mudando, dependendo do estágio que você tá. Quando você tem, assim, no meu caso, a mudança foi quando eu tive meu filho. Então, assim, hoje eu poder conciliar, poder ficar perto do meu filho, né, poder ajudá-lo. Então, isso tudo pra mim faz sentido hoje. E no passado não fazia. Se tivesse me perguntado no passado, talvez não seria dessa mesma forma. Acho que as coisas vão mudando. Concordo com você. Você falou do ficar perto do seu filho, Kai, daí eu pensei que pra mim... O que me faz feliz é muito mais as condições do trabalho do que o trabalho em si. Então, se você ficar em casa com seu filho, eu não tenho filho, mas eu posso trabalhar de casa e isso pra mim não tem preço. Então, isso me faz muito feliz no trabalho. Eu poder trabalhar no meu escritório dentro da minha casa, não ter que pegar transporte, pegar trânsito, poder fazer uma pausa, sair, brincar com o meu cachorro, sabe? Isso me faz feliz no trabalho, independentemente do que eu estou fazendo quando eu estou focada no trabalho. É a condição.
E eu acho que a gente tem que estar confortável com nossas escolhas. Eu acho que esse é o ponto, né? Ter clareza do que a gente espera, do trabalho que a gente não espera, e não ficar militando coisas que simplesmente, assim, não fazem sentido esperar de certas pessoas, né? Você não espera do seu gerente de banco para quem você vai pedir um empréstimo que ele seja super carismático, carinhoso e empático com a sua situação, porque na verdade o que ele vai fazer é uma conta para ver qual o risco de te emprestar dinheiro e o que cobrar. Gente, no trabalho a gente tem que ser minimamente pragmático também para saber. Tem coisas que o trabalho vai me trazer, completar para minha vida e cumprir esse papel. Mas tem coisas que a gente tem que assumir a responsabilidade e ir atrás delas sozinho. Você está sendo visto pela entrega ou pelo risco? Sem querer apavorar ninguém. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de que a gente vinha de um momento econômico muito positivo nos últimos anos, onde até o Brasil estava em pleno emprego. Só que a gente está vendo uma movimentação internacional e a gente sabe que a gente é a colônia dos Estados Unidos. Então a gente sabe que isso vai se refletir aqui, assim, muito rapidamente. A gente está vendo um movimento onde as empresas estão demitindo pessoas e não estão recontratando, onde elas estão implementando uma série de atividades e sistemas de inteligência artificial que estão sim substituindo as pessoas. Então a gente está vendo um movimento onde antes cabiam alguns comportamentos dentro do trabalho e eles eram tolerados, ou eles eram, vou fingir que eu não estou vendo, as pessoas faziam vista grossa para isso, e que agora talvez não tenha tanto espaço mais para isso, porque as condições socioeconômicas estão mudando. E aí eu tô vendo as pessoas começarem a ficar mais inseguras com relação à sua estabilidade no trabalho, porque se antes dava para fazer quiet quitting muito tranquilamente e achar que ninguém ia fazer nada, talvez agora você faça quiet quitting e as pessoas vão te monitorar, que nem fizeram em empresas que a gente viu recentemente, vão te monitorar, vão chamar você numa salinha e falar assim, chamei você aqui para entregar o seu computador, porque a gente sabe que faz 1 ano que você só trabalha 4 horas por dia e você reporta que você faz hora extra. Como evitar a lista? Como não estar na lista? Segurança dentro da organização ninguém pode te dar, né? Mas ninguém as pessoas não sabem disso. Mas eu acho que o que tem que ter é clareza, né? Tem que ter conversa, tem que ter feedback. Eu acho que, assim, ninguém pode falar assim, você não vai ser demitido. A gente não sabe o que vai vir, né? Você nunca vai ter a certeza de que esse emprego vai ser seu. Agora, você viver na insegurança, eu acho que isso que provoca improdutividade, a pessoa não consegue ser criativo ou consegue inovar se ela está se sentindo insegura. Então, eu acho que aí o posicionamento é transparência e clareza dentro da relação na organização. Né? Não tem como, você pode ficar seguro que você não vai ser demitido. Não, isso não existe. Em lugar nenhum, a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Mas eu acho que as coisas têm que ter troca, tem que ter feedback. Eu acho que isso que é importante. Porque você achar que você está na próxima lista, você estaciona. A pessoa não consegue produzir. E essa insegurança e essa fraqueza, eu acho que é o que traz a falta de produtividade, a performance cai, não tem jeito. Talvez seja o momento de reforçar a liderança, então, para ter essas conversas. E eu acho que o que faz uma pessoa ou não tá na lista, e eu acho que a gente vem de um momento onde as pessoas colocavam muito a culpa na empresa, né? A empresa está tendo as conversas, a empresa está sendo transparente, a empresa de repente tomou uma decisão e decidiu demitir as pessoas. Eu acho que tem esse lado onde a empresa tem que ser clara com relação ao nível de comprometimento e de entrega que ela espera das pessoas. Isso tem que estar claro para todo mundo, nunca pode ter dúvida. Mas do outro lado, você também tem que construir a sua reputação. Sim. Você não pode esperar que a empresa adivinhe que você é um gênio não compreendido. E que por isso você merece aquela posição e toda a paciência da empresa até você conseguir mostrar todo o seu potencial. Então eu acho que a grande palavra que eu acho que estava na tua fala e que eu peguei é essa questão da troca. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente vem de um período onde, como tem pleno emprego e, tipo, se você me mandar embora amanhã, eu encontro um emprego na porta seguinte, é só entrar na porta seguinte aqui, tem uma vaga para mim. A gente está entrando num momento onde cada um de nós precisa ter muito claro como construir e zelar pela sua reputação. Porque amanhã
a vaga que você, se você tiver na próxima lista, a vaga com quem você vai concorrer é com muitas outras pessoas que muitas vezes vão ser melhores que você, têm mais experiência, talvez não precisem daquele emprego, então estão mais tranquilas na entrevista, e você tem que ter deixado uma boa impressão na sua empresa anterior, porque agora a mão, né, tá na mão do comprador, tá na mão do contratante, não tá mais na mão do empregado. Não é mais salvo raros setores onde existe uma demanda por profissionais maior do que oferta, como alguns segmentos dentro de tecnologia, por exemplo, a gente poderia ilustrar assim. Na maioria dos trabalhos, o que vai definir se você vai levar aquela vaga ou não é a reputação que você deixou nos seus trabalhos anteriores. Então, esse negócio de quiet quitting, as pessoas vão pagar preço. Esse negócio de você fazer corpo mole, de você ser militante dentro da sua empresa e querer mudar o sistema e tal, isso vai ser passado pra frente, gente. As pessoas precisam parar de se iludir, porque o mundo tá mudando. E se você não for responsável pela sua reputação, se você não for responsável pelo o que as pessoas falam de mim quando eu saio da sala, isso pode, daqui para frente, num cenário um pouco mais de crise, não quero dizer que a gente está em crise, mas num cenário um pouco menos abundante, isso pode ser o fator definitivo entre você ser empregável ou não. Você sabe que eu já passei por uma situação onde eu vi que a empresa estava passando, né, por um processo de transformação, onde algumas áreas realmente iam ser finalizadas, e tinham a lista também das pessoas que, muita gente competente, mas que realmente precisariam sair, né? E eu vi alguns profissionais que não se deixaram abater por isso, foram lá, fizeram a diferença, o nome estava na lista e o nome foi retirado da lista. E outras pessoas que não estavam na lista, que acabaram entrando. Então, o posicionamento dele também fez a diferença entre continuar ou não. Porque isso acontece muitas vezes, eu acho que essas empresas onde teve alguma fusão, alguma compra, né? E a pessoa acaba falando assim, não sei o que vai acontecer, então eu vou ficar aqui sentado esperando, né? Então, esse é o problema mais triste do negócio, né? Falar assim, então já que eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não vou fazer nada. Não, gente, vai e faz a diferença. Para que você consiga ficar. E eu já vi, sim, nome sendo trocado em lista. Eu presenciei isso e falei assim, tá certo. A pessoa não deixou a peteca cair e fez a diferença, e continuou. Estar na lista não é o veredito ainda. É. Dá pra reverter. Dá sim. Talvez você não tenha o controle de como elas vão falar de você, mas você pode mudar a percepção delas sobre você. Você moldar como aquela pessoa vai te ver. Então, acho que é muito sobre presença também e escolher a dedo, talvez, suas ações. E intencionalidade, né, gente? Quando a gente está a trabalho, quando a gente está como profissional, tudo está sendo observado. Então, qualquer passo tem que pensar estrategicamente no que você está fazendo, sabe? Então, aí até a Ana comentou, né, de ser não vai querer ser o militante de mudar o sistema, porque é óbvio que isso não vai dar certo. Então, assim, às vezes a gente tem que dançar conforme a música, mesmo que a gente ache que aquilo não é o mais correto. Mas aí o dançar conforme a música talvez é o que vai te colocar numa posição que aí você vai poder fazer mudanças no sistema. Sim. Entende? Então, domine o sistema primeiro, depois você faz a revolução. Exatamente, depois você faz a revolução. Liderar é sustentar. E para sustentar pessoas, a gente precisa enxergar além do KPI. Então, eu deixo a pergunta: seu time se sente seguro ao seu lado ou apenas produtivo? Se esse episódio cutucou alguma ferida, é porque essa conversa precisava acontecer. E se você se lembrou de alguém que vive com medo de ser o próximo da lista, manda esse episódio para ele ou para ela. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisa saber é que ela não está sozinha. E se você quer ir além e construir um ambiente de trabalho onde segurança não seja luxo, mas base, conheça o Produtividade Insana. O link está aqui na descrição. E a gente se vê na próxima call.